Aleluia! Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia! Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. A maioria das pessoas falam que vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo em carne e osso. Vamos ver o que Jesus fala em João 16, verso 10. Confira, estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. Vou repetir, prestem atenção, eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. O apóstolo Paulo também fala em Atos dos Apóstolos 20, verso 25. Confira, eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. A Bíblia fala que veremos o corpo de Jesus e o corpo de Jesus é a união dos membros que somos nós. 1 Coríntios 12, verso 27. Confira, vocês todos juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Quando as comunidades cristãs copiaram as atitudes da igreja primitiva, podemos falar que Jesus voltou com os seus anjos. Em Efésios 1, verso 23 fala que a igreja, eclesia, é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vamos ver o que fala em Efésios 4, versos 12 ao 16. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo todos nós chegaremos a ser um, na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras, e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Vamos ver o que está falando em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12, ao capítulo 13, verso 13. Cada um de nós tem um corpo com muitas partes. Mas, embora estas partes sejam muitas, elas formam um só corpo. E Cristo também é assim. Pois todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados por meio de um Espírito para formarmos um só corpo. E todos bebemos de um só Espírito. O corpo humano não consiste somente de uma parte, mas de muitas. O pé poderia dizer, não sou a mão, e, portanto, não sou parte do corpo. Mas nem por dizer isso ele deixa de ser parte do corpo. O ouvido poderia dizer, não sou o olho, e, portanto, não sou parte do corpo. Mas, nem por dizer isso, ele deixa de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, ele não seria capaz de ouvir. Se todo o corpo fosse ouvido, ele não seria capaz de cheirar nada. Se todas as partes do corpo fossem a mesma parte, não existiria o corpo. Mas Deus colocou cada parte do corpo onde Ele quis. O certo é que há várias partes, mas somente um corpo. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, as partes do corpo que parecem ser mais fracas, são muito importantes. Aquelas partes do corpo que para nós são menos dignas, nós as tratamos com maior cuidado. E também as partes que são menos decentes, nós as tratamos com especial honra. As partes mais honrosas do nosso corpo não precisam disso. Assim Deus formou o corpo, dando muito mais honra para as partes que mais precisavam. Deus fez isto para que não haja nenhuma divisão no corpo, mas para que as partes tivessem o mesmo cuidado umas com as outras. Dessa maneira, se uma parte do corpo sofrer, todas as partes sofrem com ela. E se uma parte do corpo é honrada, todas as partes participam com ela da sua alegria. Vocês todos juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, e em terceiro lugar os mestres. Depois Deus estabeleceu os que fazem milagres, os que curam, os que ajudam, os que lideram e os que falam em outras línguas.
Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos ensinam? Será que todos fazem milagres? Será que todos podem curar? Será que todos falam outras línguas? Será que todos interpretam essas línguas? Claro que não. Contudo, esforcem-se para ter os dons mais importantes. E eu ainda vou mostrar a vocês um caminho melhor do que todos. Ainda que eu fale as línguas dos homens, e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todas as coisas secretas de Deus, e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança, e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Estas coisas acabarão, porque tanto o conhecimento que agora temos como o que recebemos por meio da profecia, ainda não estão completos. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos como se estivéssemos olhando para um espelho escuro. Mas, quando a perfeição vier, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto. Mas, quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. A serpente do Éden simboliza o mal da humanidade. Foi o mal da humanidade que matou o Messias mordendo o calcanhar. Quando o Messias ressuscitou, a cabeça da serpente foi esmagada. Isso simboliza que o domínio do mal terá o seu fim. Isso vai se concretizar quando as comunidades cristãs copiarão as atitudes da igreja primitiva. Os verdadeiros filhos de Deus vão ser revelados. Confira em Romanos 8, versos 19 ao 21. Toda a criação de Deus espera com ansiedade o momento em que Deus vai revelar ao mundo quem são os seus filhos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus vão se reunir pregando o verdadeiro evangelho, e dividirem as ofertas entre todos os membros, como faziam em Atos 2, verso 44. Confira. Todos os que tinham crido ficavam juntos, e repartiam tudo o que tinham. Nos tempos de hoje será melhor do que quando faziam em Atos 2 e Atos 4, porque nos dias de hoje a tecnologia está mais avançada. Aleluia! Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.